2 Reis 5, a palavra de Deus nos diz assim: a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, a minha versão é um pouquinho diferente, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado a Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: ah, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou eu Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja com que ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor o seu Deus, moveria a sua mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nele e ser purificado? E foi dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão Deus em Israel. Por favor, aceita o presente do teu servo. E o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Até aqui. Essa passagem sobre Naamã é muito pregada e deve ser bem conhecida pelos irmãos e as irmãs que estão aqui nessa noite. Mas como Deus nos dá essa chave estratégica para que haja uma vitória superabundante sobre a nossa vida, é necessário nessa noite que nós tomemos as mesmas atitudes que Naamã tomou, e que nós venhamos reconhecer o nosso estado nessa noite, irmãos. Mas irmã, você está falando que eu sou leprosa? Você vai entender que eu sou leproso, você vai entender o que Deus está falando conosco nessa noite. A Bíblia diz que Naamã, ele era um homem muito poderoso. A Bíblia diz que Naamã, ele era um oficial de guerra. Ele tinha patente, ele tinha roupa, ele tinha um nome, ele tinha uma função importantíssima. Ele obteve vitória sobre Israel. Sendo assim, Síria e Israel eram inimigos. Naamã, ele foi muito vitorioso. Ele era um homem reconhecido, ele era um homem importante. Mas a Bíblia, ela começa relatando todas as vitórias de Naamã, todas as suas qualidades, todas as suas
as suas vitórias, tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele obteve, tudo aquilo que ele conquistou. Naamã, ele conquistou. Naamã, ele cresceu na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida como homem, como pessoa. Ele era um homem reconhecido, ele era um homem importantíssimo. E a Bíblia é muito clara em dizer que Naamã, ele era muito importante. Mas a Bíblia também nos diz, depois de detalhar todas as suas qualidades, a Bíblia diz: porém, apesar de toda a sua patente, apesar de todas as suas vitórias, apesar de toda a sua autoridade, apesar de todo o seu nome, apesar de toda a sua ostentação, Naamã, porém, ele era leproso. Naamã obteve uma enfermidade física. E essa enfermidade física, para nós nos dias de hoje, é raro acontecer, que é a lepra, mas ainda pode se acontecer ainda nos dias de hoje. Mas o que o Senhor quer nessa noite nos trazer, em questão da lepra, não é a lepra física, mas é a lepra espiritual. É a lepra que não está fora de nós, que nós não vemos com os olhos físicos, com os olhos carnais, mas é uma lepra que se instala dentro de nós, na nossa alma, na nossa espiritualidade, na nossa caminhada com Deus, nos nossos dias do nosso percurso com o Senhor. E toda essa lepra, ela não começa de uma dimensão grande, de uma proporção grande. Toda lepra, ela começa pequena, ela começa de uma proporção quase que invisível. A lepra, ela começa com uma pequena mancha, mas aonde aquela enfermidade física, ela chega, toda aquela parte aonde ela toma conta, ela perde a sua sensibilidade, não se sente mais o toque, não se sente mais dor, não se sente, quando a pessoa se machuca, ela não sente mais essa dor. Por quê? Porque ali se instalou uma infecção, ali se instalou uma enfermidade. E nós, filhos de Deus, servos do Altíssimo, não estamos isentos a nenhum tipo de enfermidade espiritual. Mas, assim como as enfermidades físicas, elas chegam de uma proporção pequena, as enfermidades também, elas já não chegam grandes. Elas já não chegam num formato imensurável, mas elas vão achando em nós lugares e brechas, aonde elas vão se instalando dentro de nós, e elas começam pequenas, elas começam minúsculas, mas aonde ela se instala, começa também a acontecer uma insensibilidade. Eu já não sinto como eu sentia antes. Eu já não sou como eu era antes. Eu já não ajo e nem reajo como eu agia e reagia a outros tempos. E nessa noite o Senhor quer que a gente venha, como um ser inteligente que somos, analisar no irmão, não, em nós. O que está insensível, seja de proporção pequena, mas que achou lugar, achou espaço no nosso coração, e está querendo crescer, está querendo aumentar. Então a Bíblia diz que ele era muito importante, mas a sua vitória, mas o seu nome, mas a sua patente, mas o seu significado militar não resolveu naquilo que estava por debaixo das suas vestes. Então a Bíblia diz que Naamã, leproso, havia levado aos cuidados da sua esposa uma menina de Israel, numa das suas vitórias, e essa menina se tornou empregada da casa de Naamã. Essa menina, ela se tornou escrava da sua senhora.
E essa menina, ela estava dentro da casa, ela não estava fora da casa. A sua tropa o conhecia com a sua farda. Os seus homens o conheciam vestidos da sua farda. E assim muitas vezes é conosco. Os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, os nossos pastores, os nossos líderes nos conhecem quando nós estamos fora da nossa casa. Quando nós estamos, vamos se dizer assim, na batalha. Quando nós estamos ali no batalhão de guerra, Ele sabe e olha para nós pela patente, pela roupa que nós estamos. Nos conhece pelas nossas vitórias, pelo nosso nome, pelas nossas qualidades, pelos nossos ganhos, pelo nosso sobrenome, pelo nosso diploma, pela nossa profissão, pela nossa capacitação. Ah, quem é aquele? Ah, aquele lá é o fulano de tal. Ah, ele é o doutor, ele é a doutora, ele é o senhor, ele é a senhora, ele é isso, ele é aquilo. É assim que aqueles que estão de fora, eles não conhecem. Mas quem conhece, quem nos conhece sem a nossa farda, quem nos conhece sem as nossas vestimentas, quem nos conhece na nossa nudez, na nossa intimidade, é aqueles que estão dentro da casa. É a nossa família, é aqueles que são mais chegados. É o pai, é a mãe, é o irmão, é o marido, é a esposa, é aqueles a quais a gente traz para a nossa intimidade, para qual a gente traz para a nossa nudez, para qual a gente traz para aqueles que nós revelamos quem nós somos, sem os nossos nomes, sem os nossos sobrenomes, sem os nossos diplomas. E eu não estou desmerecendo, não é esse o rumo da mensagem. É muito importante você ser bem requisitado, bem visto. É muito importante você ter ganhos, você ter vitórias. Mas o importante nessa noite não é ser, não é quem você, não é o que você tem, mas é como você está aqui dentro de você. É isso que atrai o coração de Deus. É isso que muda as nossas histórias. É isso que nos dá as maiores vitórias, que são as dos campos espirituais. Naamã, porém, ela era leproso. Mas aquela menina cativa, aquela menina escrava, aquela menina que estava servindo dentro da casa de Naamã, ela sabia por trás daquilo que ela tinha visto, daquilo que ela tinha sofrido, daquilo que ela tinha vivido, por ser levada cativa, ela conhecia quem era Naamã. E ela sabia que a pele de Naamã fedia. Ela sabia que as faixas de Naamã, quem sabe era ela que lavava aquelas faixas, quem sabe era ela que lavava os seus curativos. Ela conhecia o cheiro do seu Senhor na intimidade. Ela sabia que ele era muito importante. Ela sabia, tanto é que ele teve vitória sobre o povo dela, e ela foi trazida por cativa. Mas ela sabia também, ele é tão importante, ele é tão bom, ele é tão merecedor, ele tem uma posição tão grande, mas eu sei quem ele é. Na verdade, ele é merecedor de misericórdia e da graça do Deus que eu e a minha família servimos. Ela tinha todos os motivos para ficar calada. Ela tinha todos os motivos para não apresentar ao Deus de Israel para aquele homem, porque ela poderia ter usado os sentimentos do seu coração para se vingar de Naamã, vamos se dizer dessa forma. Mas ela foi um instrumento nas mãos de Deus. Ela foi uma ferramenta importante nas mãos de Deus. E ela, vendo o sofrimento do seu Senhor por trás das suas vestes, ela diz à sua senhora: ah, se o meu Senhor conhecesse ou fosse lá no profeta que há sobre a minha terra, certamente o profeta, o Deus de Israel, restauraria a sorte de Naamã, restauraria a saúde do meu Senhor. E a sua senhora, então, a sua esposa, fala
o que aquela menina tinha dito e o direciona: vai a Israel, vai ao profeta Eliseu, vá lá vá ao rei e peça que ele seja curado. E a Bíblia diz então que Naamã, ele traz para si essa ideia: vou até Israel e vou pedir para que o rei de Israel me cure e resolva o meu problema. E a Bíblia diz que então o rei da Síria escreve carta para o rei de Israel. E eu vejo aqui, pastor Josué, é muito interessante isso, que a gente vê, pastor Zé Roberto, que nesse momento, pastor Rodrigo, só entra a hierarquia máxima. Só vamos ficar na patente do grau máximo. Vamos deixar essa história guardada às 7 chaves. Vamos resolver com os grandes. Vamos resolver isso entre 4 paredes. Vamos resolver isso com os maiorais. E assim a Bíblia diz. Ele fala com o rei da Síria. Era o rei da Síria. O rei da Síria manda uma carta ao rei de Israel: rei de Israel, dá um jeito aí, traz esse meu comandante para dentro do teu palácio e cura ele. E deixa o segredo bem guardado, deixa a história bem reservada, porque isso vai ficar só entre a patente dos mais altos. Isso não vai descer para o povo, isso não vai descer para a tropa, isso não vai descer o Jordão, isso é para ficar num nível mais alto. O rei de Israel recebe a carta e fala: e sou eu Deus para curar esse homem? Será que eu posso fazer alguma coisa? E o rei de Israel, na sua grandeza e no seu domínio que ele tinha, ele reconhece a sua pequenez diante do Deus Todo-Poderoso, dizendo: eu não posso, eu não sou Deus, eu não tenho autorização para pôr a mão naquilo que só Deus pode pôr. Eu não tenho autorização de curar aquilo que só Deus pode curar. Eu não tenho autorização de fazer aquilo que só Deus pode fazer. E você já está entendendo a mensagem dessa noite. Tem coisas que nós temos que diminuir. Tem coisas que nós temos que reconhecer. Tem coisas que nós precisamos descer na humildade, na olaria de Jeová, ser vaso na mão dele, deixar ele quebrar e deixar ele fazer de novo se preciso for. É necessário descer na olaria do eterno e deixar ele moldar as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a tendência humana é o ego, é o egoísmo, é a vaidade. A tendência do ser humano é querer estar, é querer aparecer, é querer se destacar, é querer chamar atenção. Isso está em nós. Isso é uma lepra que começa desse tamanhinho, e se não for curada no tempo certo, ela contamina, pastor Josué, todo o arraial. Eu quero estar, eu quero ir lá, eu quero aquele microfone, eu quero aquele lugar, eu quero aquela bateria, eu quero aquela tarde da bênção, eu quero isso, eu quero aquilo. Você quer? Desce, pede para ele. Dele são todas as coisas. Pede para ele. E essas lepras, elas começam a entrar dentro de nós. E Naamã queria resolver as coisas com os poderosos, com os grandes. Mas aí o rei de Israel: não posso. Rasga as suas vestes. Quando o profeta Eliseu, esse é homem de Deus, fica sabendo do fato ocorrido, que o rei rasgou as suas vestes, Eliseu toma para si e diz: manda vir a mim esse homem. Manda vir a mim esse leproso. Manda vir a mim esse orgulhoso. Manda vir à minha presença esse arrogante, esse presunçoso. Se ele quer a cura e ele precisa dessa cura, ele vai ter que descer e reconhecer que há Deus em Israel.
Primeira coisa, tem que reconhecer que Deus é Deus. Ah, não, mas o pastor pode dar uma solução. Não, mas aquele irmão pode dar uma mãozinha santa. Não, mas se ficar guardadinho em segredo, em oculto, a gente pode pôr uns paninhos quentes por cima. Não tem pano quente essa noite não, irmão. Não tem poeirinha debaixo de tapete não. Com Deus é rasgado. Com Deus é na nudez. Com Deus é essa que eu sou, é assim que eu sou. Senhor, essa leprinha do orgulho é aqui, ó, é comigo que o Senhor está falando. Sou eu. É assim. É assim. Eliseu fala: manda vir a mim. Manda vir a mim, que eu sei como tratar. Eu vou, o Senhor eu creio que dará a bênção e a vitória para ele, mesmo que sejamos inimigos. E Eliseu nem levou isso em questão, mas usou da graça e da misericórdia de Deus. Então a Bíblia diz agora: Naamã pega a sua comitiva, Naamã pega a sua carruagem, Naamã pega os seus homens, e ele vai aonde? A casa do profeta. E quando ele chega na casa do profeta, o profeta nem o recebe. E a Bíblia diz que Naamã ficou furioso. Quem esse homem pensa que é? Sabe qual que era o propósito de Naamã, acredito eu? Isso não está na Bíblia, mas a Bíblia relata: achei eu que ele fosse me receber, achei eu que ele clamaria ao Deus de Israel, colocaria as suas mãos sobre mim, e a minha lepra, a minha doença seria curada. Mais uma vez, o que Naamã queria era que Eliseu abrisse a porta da sua casa, o colocasse para dentro, fechasse a porta, e ele não ia poder precisar mostrar quem ele era, e nem se revelar em que nível, em que estágio e em que condições a sua pele estava, porque não haveria necessidade de tirar a sua roupa de oficial, porque Eliseu clamaria, colocaria as mãos sobre a cabeça e o Senhor o restauraria. Se Deus assim quiser, Ele faz. Mas tem coisas, irmãos, como eu já estou dizendo nessa noite, que é mais profundo. Mais profundo. A gente tem uma tendência, nós pregadores, e nós temos que vigiar muito nisso, não de desmerecer o poder de Deus, jamais. Somos tão pequenos para isso. Mas muitas vezes nós usamos da palavra de Deus e falamos que Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai abrir, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. E às vezes Deus quer de nós uma intimidade maior para poder realizar aquilo que Ele tem para nós. E é por isso que muitas vezes não acontece, porque é necessário abrir mão de algumas coisas, ou muitas coisas. É necessário assumir um posicionamento, uma postura diferente, para que a chave que Deus nos dá do reconhecimento, ela abra uma porta que há muitos anos na sua vida está fechada. Isso é só você e Deus para detectar. Eu não tenho como falar que é isso. Esse diagnóstico só vem através do Espírito Santo de Deus. E aí as pessoas colocam em nós, como Naamã colocou em Eliseu, que se nós clamarmos e impormos as mãos sobre elas, acabou o problema. A vitória é garantida. E isso, a maioria das vezes, não depende de nós, depende de você. Há vitórias, irmãos, e há guerras que só são vencidas quando nós descemos, quando nós abaixamos a nossa cabeça ao soberano e reconhecemos em que estado que nós estamos, emocionalmente, espiritualmente, se estamos com lepras, com marcas do pecado dentro de nós,
se estamos na santidade, na comunhão de Deus, ou se estamos andando como aqueles que aparentam ser. Tem uma boa vestimenta, tem uma boa patente, mas por dentro a lepra. Então Naamã vai a Eliseu, Eliseu nem recebe, manda o menino de recado, manda Naamã descer ao Jordão, e Jordão já significa o que desce. Manda descer ao Jordão, aquele rio barrento, aquele rio sujo. Manda ele lavar-se 7 vezes, e na 7ª vez, você sabe o que aconteceu. A questão não era o rio, não havia nenhum poder curativo nas águas do Jordão, não era nenhum ritual, não era nenhum misticismo, era reconhecimento, era quebrar o orgulho, quebrar a vaidade, quebrar a prepotência, a soberba que havia no coração daquele homem. Eu sou vitorioso. Todos nós aqui somos vitoriosos. Todos nós aqui viemos de grandes batalhas vencidas, mas ainda somos seres humanos dependentes e carentes da misericórdia de Deus. A irmã cantou: sem unção não prega, sem unção não canta, sem unção não profetiza, sem unção não faz nada. Tem muita gente com roupa boa, mas sem unção nenhuma. É oficial, tem patente, tem nome, mas não tem unção. E pregação, quando não tem unção, vira palestra. E canção, quando não tem unção, vira rotina. Quantos lugares eu já caminhei na minha vida, e um dia o Senhor me ensinou. Eu fui numa igreja convidada: irmã, você vem pregar aqui? Eu vou em qualquer igreja pregar, grande, pequena, portinha, portona, casa, garagem. E eu cheguei lá e na igreja a pessoa falou assim: agora vamos dar oportunidade para a irmãzinha cantar. E a irmãzinha veio. A hora que eu olhei a irmãzinha, eu falei: sangue de Jesus tem poder. Será que vai sair alguma coisa boa disso? Uma irmã simples. Nem estava com uma roupa boa, um chinelinho. Falei: Senhor da glória, abençoa a irmã Jesus, dê graça para ela. Irmãos do céu, a hora que aquela irmã pegou o microfone, parecia que tinha um anjo cantando. Mas não era a voz dela, era a unção de Deus. Era a unção de Deus. O óleo que desce sobre as nossas cabeças. Você sabe quando ele desce? Quando nós abaixamos a nossa cabeça. O óleo é derramado sobre nós. Para nós terminarmos e orarmos. Naamã ficou furioso, indignado. Mas não são porventura os rios da minha terra melhores do que o Jordão? E ele não estava falando nenhuma mentira. Realmente, os rios da Síria eram bem melhores do que o rio Jordão. Os rios da Síria eram cristalinos. Os rios da Síria, eles eram abundantes. Os rios da Síria, eles eram, a níveis comparados com o Jordão, muito melhor, muito mais claro, muito mais ético, muito mais confortável, muito melhor. Sabe por quê? Porque nos rios da Síria havia algo chamado privacidade. Nos rios da Síria, para Naamã, havia privacidade. Nos rios da Síria de Naamã, ele voltaria com a sua comitiva, e na privacidade, sem ninguém ver, sem ninguém saber, sem ninguém visualizar, ele faria todo aquele ritual, mas nada nos garante que a cura aconteceria. Mas Eliseu diz: não é lá na Síria, é no Jordão, é aqui em Israel,
é nessa terra, é nesse rio barrento, é nesse rio populoso, rota comercial. Você imagina, gente? Agora eu quero que você imagine comigo uma carruagem com todos os seus homens parados à beira de um rio populoso e um homem se despindo e dentro de um rio Jordão. Daria notícia do ano. Porque naquele lugar público, não estou dizendo que Deus vai te expor, mas há muitas necessidades de exposição na presença de Deus. Nós somos mestres em esconderijos, nós somos mestres em coberturas, nós somos mestres em máscaras e maquiagens. É conosco, está em nós, nesse coração nosso. Então Deus, através do profeta Eliseu, usando o profeta Eliseu, diz: não, vai ter que ir lá no Jordão. É no Jordão, é no rio barrento, é com toda a sua comitiva, é com toda a sua tropa, é com todos os seus homens. Porque o pior não é o rio, o pior é tirar a roupa. Quando Naamã dá essa desculpa, porque é uma desculpa, mas tem que ser o Jordão, não pode ser os rios da minha terra. O problema não era o rio tal ou o rio tal, o problema era entrar nas águas e descer. Por quê? Porque o pedido foi: você vai descer e se banhar. E quando há necessidade de se banhar nas águas do trono de Deus, a necessidade de tirar as minhas fardas, a necessidade de tirar as minhas ataduras, a necessidade de tirar as minhas roupas espirituais, as minhas vestes, e mostrar como está o meu coração. Não é o rio. Tanto é que ele queria que Eliseu colocasse a mão sobre a cabeça dele. Deixa as coisas como estão, deixa as coisas por debaixo, deixa as coisas encobertas, deixam as coisas vestidas. Não precisam olhar, não precisam analisar, porque se verem como eu estou, vão me julgar. Se verem como eu estou, vão me tirar. Se verem como eu estou, vão me colocar no último banco. Se verem como eu estou, eu perco todo o meu poder, eu perco todo o meu nome, eu perco toda a minha autoridade, eu perco todo aquilo que eu cheguei, toda a patente, todo o nível que eu estou. E tem muita gente preocupado com as coisas que adquiriu, com as coisas que conquistou, e está perdendo a sua salvação. Irmã do céu, está pondo farda de Naamã, mas está no altar leproso. E a Bíblia é muito clara: de Deus não se zomba. Uma hora a lepra aparece. E como ela aparece, irmã? Começa a cair os membros do corpo. Cai o ouvido, a orelha, cai o nariz, cai os dedos. E como ela começa tão pequena? E qual pode ser o nível da lepra que está querendo contaminar o nosso coração nessa noite? É o nível daquele: eu já não me importo mais. Vem para a casa do Senhor, irmão Valdete, toca de qualquer jeito. Passou o dia inteiro na Netflix, na televisão, e toca de qualquer jeito, pastor Josué. Canta de qualquer jeito, prega de qualquer jeito. Santidade ao Senhor. As coisas do Senhor ainda são santas. A casa do Senhor ainda habita a santidade, a consagração. Às vezes é desse tamanho,
O que pode ser desse tamanhinho? A oração que eu já não faço mais. E isso, pastor Rodrigo, já não me importa. Se torna insensível. Ah, irmã, não tem problema. Como está a tua vida de jejum? Já não jejuo mais. Como está a tua vida de consagração? Já não consagro mais. Como está a tua vida de generosidade? Já não sou tão generoso mais. Como está a tua vida de adoração? Já não adoro mais. Começa desse tamanho. Como está a tua vida de compaixão e misericórdia pelos outros? É aquilo que muitas pessoas que eu conheço faz assim, ó. Eu não tenho nada a ver com isso. Problema do pastor Josué, está passando por dificuldade na igreja ou alguma coisa assim. Eu já tenho a minha vida para cuidar, ó. É assim que a lepra se instala em nós. Eu já tenho os meus problemas, eu já tenho a minha casa, eu já tenho a minha família, eu já tenho as minhas coisas. Deixa eu te falar uma coisa. As coisas de Deus são muito mais importantes do que as suas. As suas são importantes, mas as coisas de Deus, elas são prioridades na nossa vida. E as provas que nós passamos não podem diminuir o nível da nossa assistência com as coisas de Deus. Aí hoje eu não estou bem, não vou cantar. Hoje eu não estou bem, não vou pregar. Hoje eu não estou bem, não vou dizimar. Hoje eu não estou bem, não vou orar. Isso é lepra, que começa desse tamanho no nosso coração. E que vai perdendo toda a nossa essência, toda aquela adoração que há em nós. Mas Naamã foi corajoso. Os seus servos lhe disseram, ele pediu alguma coisa difícil? É porque não era eles, né? Mas para Naamã era difícil. Já estamos aqui, Senhor. Já estamos aqui mesmo. Faz o que esse profeta fez. E Naamã tira a sua roupa de oficial. E eu imagino aqueles homens olhando e falando: o quê? Esse lado eu não conhecia. Só que a vergonha de Naamã foi exposta por um curto período de tempo. Porque depois de 7 mergulhos, eles viram a manifestação da glória de Deus. Quer ter um testemunho forte na tua vida? Quer ver a manifestação da glória de Deus de uma forma sobrenatural na tua vida? Desce essa noite. Nem que isso te custe um pouco de vergonha diante do Senhor. Mas toda essa vergonha não se compara ao preço da glória que você vai viver, ao preço da cura que você vai experimentar, ao preço do nível que Deus vai te levar. É necessário nessa noite reconhecer quem nós somos. Senhor, essa sou eu, esse sou eu. Eu estou no pecado, eu já não oro mais como eu orava, eu já não sou generoso mais como eu era, eu já não sou mais misericordioso mais como eu era, eu tenho ira no meu coração, eu tenho vingança dentro de mim, eu tenho inveja dentro de mim, eu falo mal, eu tenho uma língua pesada, acusadora, eu já não levo as suas coisas, Senhor, tão a sério, eu estou brincando com algumas coisas do Senhor, eu estou relaxado na obra do Senhor. Irmãos, até quando você vai ficar se enganando? Porque vai chegar um momento que nós não teremos mais estrutura de suportar a arca, a glória. E eu desafio, isso vem do Espírito Santo, eu desafio você que sabe nessa noite, desde o altar, o Senhor manda dizer, desde o altar, que você não está tão curado assim, e que você errou em algumas direções dadas pelo anjo da igreja. O Senhor manda te dizer que a tua lepra, ela vai ser curada dentro daquele gabinete. Que jeito, irmã?
Você vai chamar o seu pastor. Você vai entrar com ele dentro daquele gabinete e vai dizer: eu pequei contra o Senhor. Por que o Senhor manda dizer isso, pastor Josué? Porque essa maldição que está sobre a tua vida só será retirada mediante um reconhecimento de erro, de pecado. Misericórdia, irmã, é sério. É o Senhor que manda nessa noite e ordena. Eu não tenho coragem para isso. Desce o Jordão. Tem coisas que você vai precisar pedir perdão a Deus, mas tem coisas que você vai precisar ir, olhos a olhos, olhos a olhos, pessoas a pessoas, porque o teu ministério não vai prosperar. Não estou amaldiçoando. Os teus sonhos não vão realizar. Por quê? Porque há uma lepra separando você da bênção. Rasga tuas vestes. Rasga as tuas vestes e peça perdão, diz o Senhor. Reconheça os teus erros.